Olá, irmãos, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Irmãos, eu quero nessa manhã falar sobre o Espírito Santo de Deus, né? Muitas das vezes a gente glorifica Jesus, amém, por isso, glorifica a Deus Todo-Poderoso, também amém, por isso, mas muitas das vezes a gente não fala quase nada sobre o Espírito Santo de Deus, e ele é uma pessoa maravilhosa. Diz a palavra que quando Jesus foi subir, né, até mesmo para preparar lugar para nós, ele falou assim, para os seus discípulos, eu não vos deixareis órfãos, né? Enviarei o Espírito Consolador, o Espírito que vos guiará em toda a verdade. Por quê? Porque existe o Espírito da mentira e do engano, para tentar nos enganar. E o Espírito Santo é o Espírito que nos guia a toda a verdade, né? Ele é invisível, mas ele é real, né? Ele está aqui na terra, ele está aqui conosco neste momento, né? Quando gravamos esse vídeo, e ele está aqui para nos ajudar, nos auxiliar. E diz a Bíblia que quando a gente está orando, triste, chorando, né? Ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Ele toma a nossa dor para si, né? Intercede a Jesus por nós. Coisa gloriosa, né? Imagina o Espírito Santo intercedendo com gemidos inexprimíveis. Esse é o Espírito Santo a quem eu quero falar neste momento. E para a glória do Senhor, irmãos, eu tenho tido algumas experiências com o Espírito Santo, né? Eu quero falar, a primeira, o pastor Luciano Subirá. Ele tem até na internet umas pregações, né? É um homem de Deus, gosto muito dele, apesar dele não me conhecer. Mas ele conta que um dia ele chegou na casa dele, né? Veio de um culto, chegou na casa dele e ele ia viajar. Quando ele foi pegar a carteira dele, cadê a carteira dele? Sumiu. E ele procura daqui, procura dali, procura daqui, procura dali. Perguntou à esposa dele, né? Eu imagino que virou a casa de cabeça para baixo, procurando, né? E nada. Ele falou, Senhor, eu pedi meus documentos e me parece que ele teria que viajar também, né? Então, obviamente, precisaria dos documentos. Eu falei, Senhor, como é que eu faço para viajar? Eu preciso desses documentos e tal. Aí diz ele que, né, ele foi orar a Deus, né? Orou a Deus. Aí diz ele que o Espírito Santo falou com ele, quando você foi para a igreja, você passou por aquele córrego. Aí no você pular aquela água lá, né? Não era córrego não, vamos colocar um espaço de uma água. Aí no você dar um pulso, pular aquele rio, aquela água, aí o que acontece? A sua carteira, ela caiu, então ficou lá, né? As margens lá daquele rio lá. Aí o que acontece? Ele falou, não, é interessante, né? Como diz, de mim mesmo eu não ia saber nunca disso. Tinha procurado a carteira na casa toda, né? E falou assim, vai lá. O Espírito Santo falou para ele, irmãos, aí quando ele foi lá, aí não é que a carteira estava lá, à beira do copo? Então o Espírito Santo falou para ele onde estava, né? É coisa gloriosa, porque aconteceu comigo também em casa, procurando as coisas que somem, né? Através dessa pregação do Luciano, eu passei a orar. Quando eu perco alguma coisa, eu falo, Espírito Santo de Deus, só o Senhor para me mostrar aonde está a chave, por exemplo, que eu perdi, né? Já procurei em vários lugares. Aí quando eu converso com ele, falo isso com ele, ele vai e fala só, vai no lugar tal que você ainda não procurou. Aí eu, uau, legal. Aí quando eu vou lá, não é que a chave está lá mesmo, né? Então, irmãos, eu tenho essa experiência com Deus. O Espírito Santo de Deus, ele pode te revelar aonde você deixou alguma coisa. Ele fala, né? Para a glória do Senhor Jesus. E, segundo lugar, teve uma certa vez, foi super interessante. Eu entrei numa lanchonete para poder comprar um suco, uma coxinha, um salgado. Aí, de repente, eu escutei nitidamente a voz falando assim, ei, você está comprando esse salgado aí, esse suco aí, mas não é para você, isso aí já tem dono. Em outras palavras, eu vou mandar você dar para alguém.
Aí eu falei assim, uau, falei assim, eu só quero ver quem que o senhor vai mandar eu dar. Por quê? No centro da cidade são inúmeras pessoas, né? Inúmeros mendigos, vamos colocar assim. Então eu só quero ver quem deles o senhor vai mandar eu dar. E eu fui tão incrédulo que eu poderia ter pensado assim, já que esse salgado que eu comprei não é meu, o senhor falou que vai mandar eu dar para alguém, então deixa eu comprar um para mim. Então eu não comprei não. Aí eu fui sair com aquele salgado na mão. Aí quando eu estava passando uma certa rua lá do centro da cidade, aí de repente um mendigo do outro lado, assim, debaixo do viaduto, ele foi, gritou e falou assim, ei, esse salgado que você está com ele aí agora, né, esse alimento, não é para você não, é para mim. Quando ele falou assim, eu virei para você, e é verdade, pode vir cá que eu vou te dar. Em outras palavras, o Espírito Santo já tinha me falado dentro da lanchonete que eu estaria comprando, mas não era para mim, realmente era para você. E quando ele falou, não é para você não, esse alimento é para mim. Eu falei assim, verdade, vem cá buscar. Aí eu fui dar ele. Aí eu achei, uau, coisa incrível, né? A voz falou, né, no meu coração que não era para mim. E dito e feito, o rapaz falou depois que era para ele, sem me conhecer, sem nada. Isso chama o Espírito Santo de Deus revelador, que revela, né? Irmãos, outra coisa, quando você vai passar algumas lutas, algumas provas, ele antecede, ele vai te explica, te fala, né? Certa vez foi a luta mais dolorosa da vida que eu passei, né? Eu estava orando, aí de repente o Senhor, a voz dele falou assim, ó, filho, hoje eu falei para o diabo, hoje eu falei para Satanás, que para ele te destruir, ele vai ter que passar por cima de mim primeiro, ele vai ter que passar por cima de mim primeiro, né? Em outras palavras, tu vai passar por grande luta. Aí na hora eu parei de orar, assustei, né, com aquela voz, né? Falei só, Deus, amém, né? Para me destruir vai ter que passar por cima do Senhor. Quem pode passar por cima do Senhor? O Senhor é o próprio, né, Deus Criador, né? Aí o que acontece? Aí passou 2 dias, aí eu passei uma grande luta na minha vida, né? Mas o Espírito Santo já tinha me revelado que eu passaria por essa fase difícil, né? Só que o Senhor, né, tem dado graça, o Senhor tem dado vitória, o Senhor tem sido comigo nessa luta que eu passei. Mas o Espírito de Deus me falou que eu passaria por grande luta. Aí, irmãos, algo que o Espírito Santo de Deus me falou comigo que eu achei interessante. Todo ano eu faço a revisão rigorosamente do meu carro e não deixo, né, de levar na oficina. Aí um certo dia eu fui ligar o carro não funcionou. Mas é estranho, eu levo esse carro sempre na oficina, estragar assim, né? E o carro é novo também. Aí beleza, eu vou procurar a oficina, vou levar ele na oficina então. Aí beleza. Aí um certo dia eu tinha acabado de acordar, estava dobrando as minhas cobertas lá da cama, arrumando a minha cama. Aí de repente, nitidamente, eu escutei a voz falando, filho, vai lá na garagem agora, coloca a mão sobre o volante, sobre o seu carro e repreenda ele. Ele significa o diabo. Repreenda ele, porque isso aí não é para oficina não, é o nojento, é o diabo fazendo o seu carro não funcionar. Vai lá, coloca a mão e repreenda ele, porque ele vai ter que sair, né? E em seguida você liga a chave para ver se não vai pegar. Aí uau, né? Eu dobrando lá a coberta lá assim tudo, né? E de repente a voz veio e falou, não, só quero ver. Fui lá, peguei a chave. Aí fui lá, é coisa sobrenatural, irmãos. O Espírito Santo, ó, é lindo, ele é maravilhoso. Ele é um Deus aqui na terra, porque Jesus foi um Deus aqui na terra encarnado, né? Ele fez a obra de Deus, né? Morreu na cruz para salvar o ser humano, subiu aos céus. Então ele foi um Deus encarnado. O Espírito Santo, aleluia, ele é um Deus em espírito. Ele não é um Deus encarnado, ele é um Deus espírito, né? Ele está aqui no nosso meio agora vendo eu pregar. Eu não vejo ele, mas eu sinto ele. Ele é um Deus espírito. Jesus foi um Deus
encarnado e o Espírito Santo é um Deus espiritual, em espírito. Ele está aqui em espírito, amém? Então, quando eu peguei a chave, eu fui lá, aí eu coloquei a mão e falei assim, em nome de Jesus, todo espírito do mal, sai desse carro. Você que porventura não está deixando esse carro funcionar, sai desse carro em nome de Jesus, né? E eu abençoo o meu carro no nome de Jesus. Aí quando eu acabei de orar, eu peguei a chave e falei assim, segundo a voz que me falou, que depois da oração esse carro iria funcionar, vamos embora, vamos ver se eu estou escutando demais, ou se realmente é a voz do Espírito Santo de Deus. Aí quando eu bati a chave assim, de primeira o carro já funcionou. Moral da história, não precisou de eu levar na oficina, era um ataque espiritual sobre o meu carro, e o Espírito Santo de Deus havia me revelado que não era para a oficina, era para repreender o diabo, o mal. Então, na primeira chave assim que eu fiz, o carro já funcionou, e não estragou mais, não parou mais. Então, irmãos, foram experiências que o Espírito Santo de Deus, ele teve comigo, e ele quer ter com você, né? Você não está sozinho. Ore ao Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor está aqui na terra, me auxilia em tudo aquilo que eu precisar, né? Quando eu estava desempregado, eu lembro que eu falava assim, Espírito Santo, me leva até os lugares onde está precisando de trabalhador, me leva nas empresas onde tem vaga, me leva, me conduz, me guia. E realmente eu ia nas empresas onde estava precisando, né? Então o Espírito Santo, ele é consolador, ele é orientador, ele nos orienta. O Espírito Santo, ele nos enche do poder dele para o diabo ficar longe da gente. Então vamos usar uma arma poderosa chamada Espírito Santo de Deus, porque ele é um gentleman. O Espírito Santo é um cavaleiro, né? Se você estiver angustiado, triste e começar a orar, buscar a presença do Senhor, começar a adorar a Deus, tudo dirigido pelo Espírito Santo, o diabo bate em retirada, a tristeza vaza, a depressão sai, né? A angústia tem que sair, porque aonde Deus está, aonde o Espírito Santo de Deus está, o mal tem que sair. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade ao Senhor Jesus Cristo, né? Porque só Ele nos proporciona alegria, mesmo a gente passando grandes lutas, fases difíceis na vida, mas Ele nos proporciona vitória e alegria. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.